Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos desvendar um código de amor secreto que, imaginem, há 900 anos mudou a nossa cultura para sempre. E que tal isto? Imaginem que amar alguém era um jogo. Um jogo com regras secretas, quase impossíveis de seguir. Um amor que era mais um desafio do que um sentimento, onde cada passo tinha de ser calculado e o perigo estava sempre ali, ao virar da esquina. Parece uma história de ficção, não parece? Pois, acreditem ou não, há 900 anos, no sul de França, era exatamente assim. Esta era a realidade para a nobreza. Estamos a falar do mundo do amor cortês, uma invenção que veio a definir o que nós hoje entendemos por romance. Então, vamos a isto. Para percebermos as regras deste jogo, primeiro temos de conhecer os mestres do jogo, os trovadores. E quem eram eles? Bem, pensem neles como as estrelas pop da Idade Média. A sério. E, atenção, não estamos a falar de simples artistas de rua. Nada disso. Os trovadores eram poetas e compositores, muitas vezes eles próprios eram nobres ou cavaleiros. Viajavam de castelo em castelo e as suas canções eram, na prática, as notícias, o entretenimento, eram a internet da altura. E, o mais importante, enquanto a igreja usava o latim, que pouca gente entendia, eles cantavam na língua local. Isto fez com que se tornassem super populares e muito, muito influentes. E a dedicação deles era impressionante. Era perfeitamente normal um trovador viajar mais de 80 quilómetros a cavalo, por estradas que eram tudo menos seguras, só para ir atuar num banquete. Eles eram, sem dúvida, os verdadeiros influencers da sua época. Ok, já conhecemos os jogadores. Agora, vamos às regras do jogo. E preparem-se, porque o amor cortês tinha regras muito, mas mesmo muito rígidas, que iam buscar inspiração diretamente à forma como a sociedade estava organizada. Para percebermos estas regras do amor, primeiro temos de perceber uma coisa chamada vassalagem. O que era isto? Bem, era basicamente o sistema político-militar da Idade Média. Um cavaleiro, o vassalo, jurava lealdade e serviço total ao seu rei, o suzerano. Em troca, recebia terras e proteção. É um conceito-chave, por isso guardem esta ideia. E agora, vem a parte senil, ou talvez um bocado estranha. Os trovadores pegaram nesta ideia de vassalagem e aplicaram-na ao amor. O amante era o vassalo e a sua dama era a suzerana. Ele não lhe devia serviço militar, claro, mas devia-lhe uma lealdade emocional total. Tinha de a proteger, obedecer-lhe em tudo e, o mais importante de tudo, ser absolutamente discreto. Exato. Neste jogo, a dama estava literalmente num pedestal. Ela era a chefe, a suzerana, e todo o sofrimento do amante por ela, a saudade, a angústia de não saber se era correspondido, tudo isso não era visto como algo mau. Pelo contrário, era a prova do seu amor verdadeiro e da sua força de caráter. Acreditava-se que este sofrimento por amor purificava a alma. E agora chegamos à regra de ouro. A regra número 1, a mais importante de todas, o segredo. Temos de nos lembrar que nos castelos medievais não havia privacidade. As pessoas viviam umas em cima das outras. Portanto, revelar a identidade da dama amada era o maior erro possível. Podia destruir a reputação dela, a vida dela e a do amante também. O sigilo não era uma opção, era uma questão de sobrevivência. Então surge a pergunta: como é que se cantava sobre a pessoa amada sem dizer o nome dela? Simples. Usavam um sinhal. Um sinhal era basicamente um nome de código, um nickname poético. Podia ser algo como Belo Rosto, ou até Meu Bom Vizinho, uma alcunha que só os dois percebessem o que significava. Era quase como uma mensagem encriptada dentro do poema. E claro, um bom jogo precisa de vilões, não é verdade? Aqui, os vilões eram os Lausingers. E quem eram estes? Eram os invejosos, os mexeriqueiros da corte. Estavam sempre de olho em tudo e em todos, a tentar apanhar os segredos dos amantes para depois os irem denunciar. Eram eles que tornavam o jogo realmente perigoso e emocionante. Agora, podemos estar a pensar, ok, este amor todo, tão nobre, acabava em casamento, certo? Errado. Na Idade Média, a realidade era completamente o oposto. Para a nobreza daquela época, o casamento era um negócio, um contrato. Não tinha a ver com amor. Tinha a ver com juntar terras, fazer alianças políticas, ter herdeiros. Era um dever. Ponto final. Já o amor cortês era tudo que o casamento não era. Era uma escolha livre, emocional, baseada na admiração por outra pessoa. Era visto como uma forma de arte, algo que nos tornava melhores. E é aqui que a coisa se torna realmente complicada. Se o amor não existia no casamento, onde é que ele existia? Fora dele. O objeto de desejo do cavaleiro era quase sempre uma mulher que já era casada.
E muitas vezes era a mulher do seu próprio suzerano, do seu chefe. Parece uma loucura, mas era uma situação complexa, perigosa e que era, de certa forma, aceite dentro das regras deste estranho jogo social. Ok, tudo isto é muito interessante, mas por que é que estamos a falar de um código de amor com 900 anos? O que é que isto tem a ver connosco hoje? Bem, o seu legado é gigante e está, literalmente, por todo o lado. A evolução é muito clara. Começa tudo com os trovadores no século XI a inventar as regras do jogo. Depois, estas ideias são imortalizadas em lendas famosas como a de Lancelot e a rainha Guinevere, da história do rei Arthur. Séculos mais tarde, o movimento do romantismo vai buscar esta ideia de sofrer por amor. E hoje, basta ligar à televisão ou ir ao cinema, a cultura pop está cheia de heróis que sacrificam tudo por um amor idealizado, quase impossível. Portanto, a grande ideia a reter é esta: a noção de que o amor nos pode transformar numa pessoa melhor, que nos pode tornar mais corajosos, mais nobres. Essa ideia não é de agora. Nasceu aqui mesmo, nestas cortes medievais com estes poetas que pegaram no amor e o transformaram numa forma de arte e de desenvolvimento pessoal. E para terminar, fica aqui um desafio. Se pensarmos nas personagens das histórias que vemos hoje, nos filmes, nas séries, nos livros, que personagens modernos seriam os perfeitos amantes corteses? Quem é que hoje sofre em silêncio, idolatra a pessoa amada à distância e faria absolutamente tudo para proteger a sua honra? Pensem nisso. As respostas podem ser bastante surpreendentes.